noite a todos que estão aqui nesta noite, compartilhando deste momento de grande significação para todos nós. E boa noite também, sejam muito bem-vindos os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando através da sintonia do bem. E nesta noite, mais uma vez, nós iremos iniciar a nossa atividade convidando a todos para unirmos em vibrações que nos possibilite conectar com o plano espiritual superior. E primeiramente, nós agradecemos ao nosso Pai pelas bênçãos, pelas dádivas. Agradecemos a Jesus, que é o nosso irmão maior, o guia da humanidade. E assim também, nossa Mãe Maria Santíssima, este Espírito sublimado que se uniu à humanidade como filhos do seu coração. E assim também gratos, nós somos a São Vicente pela acolhida em sua casa, nos permitindo tomar conhecimento desta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. E assim, nós rogamos ao nosso Pai que permita que os Espíritos responsáveis por este expediente aqui se façam presentes mais uma vez, coordenando as atividades realizadas nesta noite, de forma que não só os encarnados se beneficiem, como também os nossos irmãos desencarnados, que aqui estão conosco para usufruir destes eflúvios benfazejos. E assim nós também rogamos para que as nossas percepções sejam dilatadas para a compreensão do assunto a ser exposto nesta noite, de forma que possa enriquecer o nosso conhecimento, refletindo em nossas ações, para que sejamos mais benevolentes, mais indulgentes e estarmos predispostos a perdoar as ofensas. E assim, nós rogamos também pelo expositor da noite, que ele receba todo o amparo espiritual, para que ele possa utilizar os recursos armazenados na sua consciência profunda, os conhecimentos possam ser aflorados, de forma que todos nós possamos entender e nos enriquecer com estas informações. E é gratos e confiantes na proteção divina é que nós passamos a palavra ao nosso expositor da noite, o nosso irmão Carlos. Então, muito boa noite a todos, boa noite àqueles aqui presentes, né? Boa noite aos nossos irmãos do plano espiritual que se encontram na nossa casa, que estão aqui como nós, né? Ávidos de
de um entendimento, de uma palavra amiga, de um esclarecimento. Mais uma vez, lembrando da nossa responsabilidade enquanto presença física, do quanto a gente vem na casa espírita ou em qualquer lugar de oração e às vezes, obviamente, a gente vem em busca de um esclarecimento, em busca de um entendimento, em busca de algo, um alívio, né, para aquilo que a gente está sentindo, ou até mesmo para a gente aprender mais. Lembrando que essa nossa presença se faz tão importante, dado a condição espiritual de alguns amigos nossos, irmãos nossos do plano espiritual, que às vezes não tem essa condição, não tem esse entendimento, e usa o nosso aparelho para ouvir, para ver, né, o quanto é importante a nossa presença na casa espírita. Por mais que a gente ache que não, mas nós estamos ajudando muitos irmãos que necessitam desse nosso aparelho, que às vezes não tem a condição de entender, né, de ouvir, mas usam ligados a nós, e o quanto a espiritualidade também usa a nossa energia animalizada para ajudar, para amplificar, para traduzir às vezes para esses nossos irmãos o que eles vêm em busca de um entendimento. Então hoje nós vamos falar de um tema, e hoje em dia é um tema recorrente. Por mais que a gente volte nesse tema, eu acho que nós vamos precisar muito ainda bater nessa tecla, dado ao momento que nós estamos vivendo. A vida está tão atribulada, o tempo, cada dia que passa, mais escasso, e nós acumulando cada dia mais funções, a mente sendo mais preenchida por vários e vários fatores, digamos assim. Nós estamos com excesso de informação, isso é sabido. Por quê? Porque hoje a informação nos é dada a cada dia, a tempo e hora, todo minuto, ela nos é colocada para nós. Antigamente, até pouco tempo atrás, nós já falamos isso daqui, nós precisávamos esperar o jornal da noite para a gente saber notícia. O seu Raul lembrou muito bem, né, seu Raul, que muitas das vezes ligava-se o rádio, ou muitas das vezes nem se tinha isso. As informações... Oi? Não entendi, desculpa. Aí, a informação nem tinha, né, seu Raul? E muitas das vezes... 1920 chegou o rádio, seu Raul, né, já estava velho, já, né, seu Raul? Então, e muitas das vezes, e eu lembro disso, e algumas pessoas contarem, que a notícia vinha através de outras pessoas, e muitas das vezes tinha acontecido, às vezes semanas ou meses atrás. Para se comunicar, nós precisávamos de mandar cartas, e essas cartas às vezes demoravam, né? Então, as informações que nós tínhamos eram muito precárias, e quem as procurava às vezes... Eu já peguei a época de assinatura do jornal, que de manhã você tinha um jornal debaixo da porta, pegava o jornal, lia o jornal, né? E essa era a informação que a gente tinha e que a gente acumulava. Muitas das vezes você ia dar a notícia e falava: fulano, você sabe disso? Aconteceu há semanas ou meses atrás. Hoje nós temos informação a
agora, acabando de acontecer, nós temos a informação. Se nós pegarmos e quisermos mesmo, as coisas estão acontecendo agora, não só na nossa cidade, mas no mundo, e nós já temos essa informação agora. E isso nós vamos acumulando informações, nós vamos acumulando tarefas até. Por quê? Porque eu preciso reter essa informação para que eu possa conversar com as pessoas e esteja informado, que eu esteja munido daquelas informações. E isso nós vamos acumulando. Nós vemos hoje tarefas e às vezes essas tarefas nos são acumuladas e nós vamos acumulando, pegando, não, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, e nós vamos acumulando afazeres. Quando a gente percebe, eu digo assim, e aí eu começo a falar assim, nossa, e eu já escutei isso muito, o dia hoje precisava ter mais tantas horas para me dar conta daquilo que eu precisava de fazer. Nós nos deparamos com a célebre frase, e um livro, Palavras da Alma, da Kazmi, eu não lembro o nome dela, Kazmi, eu acho que é Kazmi mesmo, e ela fala muito disso, aonde que nós relativamos o tempo, e a gente fala a frase, meu Deus, essa semana passou rápido demais, como se a semana tivesse acelerado. Nós dizemos assim, meu Deus, hoje mesmo eu me peguei, depois de tudo isso, fazendo palestra, trabalhando esse tema, hoje eu me peguei falando, mas já é dezembro, esse ano voou. Não, o ano tem 12 meses, a hora tem 60 minutos, independentemente se eu quero ou não. O minuto tem 60 segundos, independentemente se eu quero ou não. O dia tem 24 horas. E essas horas não são 25 e não são 23, elas são 24 horas. E aí eu me pego dizendo assim, nossa, essa semana voou. Eu não estou tendo tempo de nada. E aí nós nos pegamos sobrecarregando-nos, né? E aí eu quero que o tempo mude. E aí eu ainda digo a frase, nossa, meu dia precisava ter mais horas. Não vai ter. Meu dia vai ser 24 horas. A minha hora vai ser 60 minutos. Independentemente. Agora, eu posso muito bem ter a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Mas essa sensação, ela se vem dado aquilo que eu acumulo. Por quê? Porque eu não percebo o meu subconsciente, o meu dia a dia, ele está tão sobrecarregado que eu não vejo o tempo passar. E aí nós acumulamos tarefas, nós acumulamos cada vez mais doenças psicossomáticas. Por quê? Porque eu não estou vendo o tempo passar. Ou trabalhando o tempo de forma errada. Trabalhando aquilo, quanto tempo nós tiramos para nós? Qual aquele tempo que eu tiro para mim dizer assim, não, agora eu vou tirar esse tempo, eu vou sentar e eu vou fazer aquilo que eu gosto. Se nós olharmos de uma maneira geral, os nossos afazeres e as pessoas de uma maneira em geral, elas estão cada dia mais com ansiedade, cada dia mais asfixiadas, as pessoas estão loucas até. Por quê?
devido ao acúmulo de tarefas, acúmulo de informações. E aí, o que mais agrava nisso daí é o qual tempo a gente está tirando para nós. E eu trouxe aqui uma reflexão do Evangelho, no capítulo 6, que ele diz assim, mas antes de ler, eu quero comentar uma coisa a respeito das nossas angústias. O quanto nós estamos angustiados, o quanto nós estamos sem perspectiva, essa é a palavra que eu queria dizer, porque nós estamos culpando vários fatores e não entendendo que essa culpa é única e exclusivamente minha. Ah, Carlos, mas se eu largar disso, eu vou perder isso. E se chegar um momento, porque vai chegar esse momento, em que eu vou precisar de deixar de fazer? Eu sou exemplo vivo disso, quando eu dizia assim, nossa, eu não posso faltar no serviço, eu não posso fazer isso no serviço, o serviço precisa de mim. E lá atrás o médico me disse assim, se você não parar, você vai para a cadeira de roda, devido ao meu problema. E aí você pensa, não, o mundo, parece que a gente acha que o mundo depende da gente. E se eu parar, o mundo para. Até o momento em que é te cobrado, em que você para, e o mundo não parou. O mundo está girando. As pessoas estão correndo, as empresas estão trabalhando, as empresas estão agindo, ela vai rodar do mesmo jeitinho, né? Não que aqui a gente está fazendo apologia ao marasmo, você fazer assim, não, eu não vou fazer não vou trabalhar, não vou fazer isso, lógico que não. E olha que eu sou da parte que trabalha, que eu acho que nós somos insubstituíveis, sim. Porque tem aquele negócio, principalmente no mundo corporativo, eles falam assim, ninguém é insubstituível. É sim. Porque eu bato na tecla, substitua Beethoven. Cada um tem a sua particularidade, né? Substitua. Por mais que você queira, pode ter alguém que faça igual ou parecido, mas igual a ele não vai fazer. Nós somos únicos. E é justamente nessa unicidade é que eu preciso entender que eu preciso de mim. E até nós entendermos que nós precisamos de nós mesmos, a gente demora demais para chegar nisso, né? E muitas das vezes nós precisamos de ajuda. E hoje, mais do que nunca, nós prestamos atenção disso. Eu brinco muito que é a frase do Chapolin, né? E agora, quem poderá me defender? Quando você chega nesse ponto de dizer, e agora, quem que vai me ajudar? Quem que eu vou pedir ajuda? Porque você chega num, ele está sobrecarregado, chega outro, está sobrecarregado. Você chega no outro, ele não pode, ele não tem tempo de tirar um tempo para você. E aí me vem essas palavras de Jesus, que ele diz assim, está lá em Mateus, né? Capítulo 11, versículo de 28 a 30, e ele diz, vinde a mim a todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai de mim, vinde a mim todos aqueles que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E nós nos esquecemos disso. E nós estamos angustiados, e isso é algo que já está virando rotina e comum no nosso tempo. Porque nós vamos ter essa angústia
dado a esse tanto de informação, que principalmente nós que viemos de um tempo que não tinha esse tanto de informação, você imagina essa cabeça, esse cérebro, tendo que comutar tudo isso e colocar tudo isso em uso hoje em dia. E muitas das vezes a gente vai procurando quem pode me ajudar. O Renato Russo tem uma música, e eu gosto muito dessa frase, aonde que ele diz assim, ó: eu quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Se nós fizermos uma análise hoje, o quanto isso está difícil. O quanto está difícil encontrar pessoas a qual nós precisamos de conversar e é que essa pessoa não vai usar o que eu disse contra mim. Se nós olharmos de uma maneira geral, você conta hoje, você chega numa pessoa e diz, eu preciso de conversar. Quando, no outro encontro de família, vem um outro dizendo assim, mas você não está precisando disso? Ou seja, você comentou com aquela pessoa e ela saiu contando para muita gente. Muitas das vezes a pessoa só precisa desabafar. Ela nem quer que você dê uma contrapartida, e muitas das vezes é até pior essa contrapartida, porque quando a pessoa chega para você contando uma angústia, contando às vezes uma aflição que ela precisa só de conversar, e aí você vem, não, mas é só isso? Mas não é possível que você está sofrendo por causa disso. A gente quantifica e qualifica o sofrimento alheio, e muitas das vezes eu preciso entender que o meu sofrimento, a minha causa do meu sofrimento para você, às vezes não é nada, mas aquilo está me angustiando naquela hora. Caso contrário, passaria desapercebido. Então, muitas das vezes, o que eu tenho de angústia e sofrimento, para você às vezes não é nada, mas para mim sim. Para mim, às vezes, são motivos até de desistência. E aí você escuta a pessoa falando assim, não, mas não é possível que essa pessoa fez isso só por causa disso. Fez? Porque naquela hora, e para ela, aquilo era um motivo enorme daquela angústia, enorme daquele sofrimento. Esses dias eu falei numa palestra, e falando assim da angústia, né, de um jovem que disse assim que ele estava à beira do suicídio porque ele não conseguiu trocar o celular dele. Ele queria uma de outra geração e ele não conseguiu. E aí é engraçado como quando você fala assim, as pessoas falam assim, né? Nossa, mas só por isso. Hoje tá custoso aqui, né? Assim, nós temos plateia aqui de fora. Mas não tem problema não. Enquanto a gente estiver conseguindo, se tiver difícil aí, a gente para. Mas o que acontece? Para aquela pessoa, a angústia dela era aquilo ali. Aí a outra vem e fala assim, nossa, mas eu tenho boleto do carro para pagar, eu tenho água, tenho luz, tenho telefone, essa pessoa está preocupada com isso? Mas às vezes ela não tinha um boleto, ela não tinha prestação, ela não tinha nada. O problema dela era esse. E aí? Como que eu vou quantificar isso? A gente pode achar fútil, lógico. Às vezes a futilidade, ela está colocando a vida dela num equipamento aonde que tem gente lutando pela vida, e ela está colocando a vida dela para um equipamento. Mas é ela. Cada um, nós somos 8 bilhões de pessoas, e nós somos uma unidade. E isso encarnado. E nós queremos quantificar e qualificar o problema do outro. Como que eu tenho a capacidade disso? Que medida que eu uso para mensurar o seu problema? Então, quando Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, aos olhos do Evangelho, e um estudo sério da ciência espírita, está falando sobre o que ele queria, que é impossível pensar que Jesus, num espírito crístico, no espírito da estirpe dele, quisesse tomar isso para ele. Vinde a mim,
só eu que vou resolver isso. Dá muito mais entendimento de pensar que ele estava estendendo isso para todos nós que estávamos aqui. O quanto eu preciso fazer o papel de Jesus. O quanto eu preciso entender que estando encarnado, e está lá na pergunta 275 do livro dos Espíritos, aonde que Kardec pergunta, qual é a missão do Espírito encarnado na Terra? Promover o progresso individual, dos seus derredores e do planeta. E isso passa por isso, eu entender que às vezes eu vou precisar de ser esse papel que Jesus está falando. De ser esse de que, sendo, vinde a mim aqueles que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O quanto nós precisamos de entender que às vezes o meu parceiro, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, precisa que eu o escute. Preciso que eu só o escute. Às vezes naquele momento ele não precisa da minha opinião, da minha contrapartida. Ele precisa que eu o escute. Se ele perguntar às vezes, o que você acha? Aí é totalmente diferente. Mas quando a pessoa chegar e dizer, eu preciso falar, eu preciso ser essa pessoa, eu preciso da pessoa que me escute e depois não use o que eu disse contra mim. Será que eu estou sendo essa pessoa para alguém? Será que eu estou sendo, me colocando no lugar de Jesus que ele pediu para que eu seja? De dar esse apoio, de dar esse suporte para alguém? Ou será que eu estou procurando alguém e não estou achando? E muitas das vezes, gente, nós não vamos achar. Muito por isso, agora tá bom, né? Porque agora o rapaz resolveu falar. Mas para quem está em casa, não sei se está pegando, o microfone está pegando. Tá não? Tá beleza? Então tá jóia, então. Nós vamos nos livrando aqui. Vamos saindo aqui. Então, muitas das vezes, eu não vou achar essa pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes o meu egoísmo não me permite isso. Porque às vezes eu não quero me abrir, eu não quero contar as coisas mais íntimas e que estão me agoniando para uma pessoa. E aí entra a genialidade de Jesus, onde que ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então ele está dizendo com isso, quando você não achar as pessoas às quais você pode depositar a sua confiança, eu estou aqui. Eu estou aqui para te aliviar. Eu estou aqui para te escutar. E nós nessa correria, nessa loucura que nós estamos, muitas das vezes nós nos esquecemos disso. De que às vezes eu preciso falar. E muitas das vezes eu preciso procurar a assistência profissional. Quanto eu preciso às vezes chegar num profissional de saúde, num psicólogo, que me alivia muito. Mas muitas das vezes eu não tenho nem essa predisposição de procurar. E aí eu vou na casa espírita, eu não sou acolhido. Eu vou na igreja, eu não sou acolhido. Eu vou na minha família, eu não consigo achar ninguém que eu possa transmitir isso. Quando eu não achar ninguém, quando eu ver que eu me parecer sozinho no mundo, Jesus ainda disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aquela história de sentar num cantinho e de falar com ele. De ter Jesus como o seu amigo e confidente. O quanto isso nos ajuda. E está lá também no Evangelho dizendo assim que nenhuma oração fica sem ser atendida. Nenhuma oração fica sem ser atendida. Todas. E aí a gente pode parecer que os nossos pedidos são absurdos. Mas
se, né, o próprio Cristo que ditou, e os Espíritos da verdade, e uma reunião da estirpe da codificação nos disse assim, que nenhuma oração ficará sem ser atendida, não é possível que isso não seja verdade. Não é possível que eles estejam brincando com a gente. Então, quando eu entender isso e colocar isso em prática, com certeza minha vida começará a ficar mais leve, porque eu vou dividir aquilo, essas atribulações e todas essas angústias e todos esses problemas com alguém, sabendo que tem um irmão meu, mesmo que eu não esteja o vendo, ele está ali para me escutar, ele está ali para me dividir. Eu procure um canto, um bosque, uma praça, né? Aqui nós temos, esses dias eu fui levar minha mãe, e eu achei tão interessante que a gente não faz uso daquele parque do ISG. Que paz que tem aquilo ali durante o dia, você entrar ali, sentar, uma sombra maravilhosa, quase ninguém, uma sugestão, uns banquinhos, você senta muito limpinho, com segurança, porque ali é bem fechadinho, você sentar e achar um lugar para você conversar com Jesus em voz alta. E porque às vezes nós precisamos disso, porque nós necessitamos de verbalizar. Dado a nossa condição espiritual, às vezes eu não consigo entender que o meu pensamento já basta. Eu preciso verbalizar. E isso são necessidades que nós às vezes não entendemos. Eu preciso, já que eu não tenho alguém para dividir as minhas angústias, que eu divida com aquele que disse: vinde a mim, todos que estáis aflitos, angustiados, e eu vos aliviarei. E se ele prometeu, certeza que ele vai cumprir. E às vezes nos falta esse entendimento, essa sensibilidade de procurar Jesus, né? E enquanto eu procurá-lo, achá-lo, vai ser. Por isso é que eu acho bacana quando os evangélicos falam assim: eu encontrei Jesus. E você vê uma carga muito grande emocional quando ele fala, é algo inexplicável. Esse encontro com Jesus. E o quanto nós estamos precisando disso. Encontrar Jesus. Nos colocar, dizer, ele é o meu amigo. Ontem aqui, num grupo que eu faço palestra aqui, ontem eu estava aqui, o Raul até estava, e eu comentando sobre isso, até a maneira da gente rezar. A gente precisa aprender. Porque também foi colocado na nossa cabeça aquelas rezas e institucionalizado desde pequeno a maneira. Olha, você deve rezar assim, você deve rezar aquilo, você deve rezar dessa maneira. E nós muitas das vezes mecanicamente rezamos por rezar, né? O exemplo grande disso, e que eu não estou aqui para condenar, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, porque é lindo. E ontem nós comentando aqui, até teve um depoimento de uma senhora, o próprio terço. Quando se pegava o terço para rezar, se começa, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O quinto, o sétimo, quando chega lá no 20º, já está assim, ó, a Maria, amém. Santa Maria, amém. Já não sai mais nada. E muitas das vezes então, eu já dispersei e já levei para um outro, né? E aí a pergunta, como se rezar? Como me aliviar dessa angústia? Não tem regra. Os hinduístas têm uma forma de repetir os mantras. Os taoístas têm eles rodam, né, as tábuas, que eles chamam de tábuas, e vão rodando e repetindo os mantras. Aí você fala, é mecânico?
muitas das vezes ali ele se desprende, solta totalmente, e ali ele está envolto numa conexão. O que deveria ser a religião, que seria religar, a ligação com algo. E nós às vezes não, mas não dá isso. Mas como que eu estou rezando? Como que eu estou orando? Mal sabemos nós que essa oração, e que sim, ela vai ser atendida, mas desde que ela seja com um sentimento aberto, tranquilo. Tanto é que nós temos aquela passagem, né, do adoro, que eu amo, aquela do oi Zé, vim te ver. Oi Jesus, eu sou o Zé, vim te ver. Não sei se todo mundo sabe essa historinha. Ela é largamente colocada, né, aí que ele entrava na igreja e dizia: oi Jesus, eu sou o Zé, vim te ver. E aí o padre pergunta: o que você está fazendo aqui, que você entra e sai toda hora? Eu não sei fazer oração, eu rezo desse jeito. Em contrapartida, ele fica doente, quando ele é atropelado, vai para o hospital, e ele diz: chegava um senhor aqui de uma luz muito linda, muito branca, e dizia para mim: oi Zé, eu sou Jesus, vim te ver. E ia embora. Então essa é uma síntese do que a gente precisa entender, dos alívios das nossas aflições, de que nós precisamos entender qual que é a real necessidade e o real sentido da oração. E a oração é eu com Deus, eu com Jesus, quando eu me encontro, e isso não tem regra, mas eu preciso de 1 minuto, 1 hora, aí é quem vai entender que é isso. Eu falo que eu aprendi muito com a dona Maides, lá da Casa de Apoio, e eu vou só contar esse pedacinho para a gente encerrar. Ela disse que fez um compromisso, né, com um rapaz que estava... ela saiu da casa dela e na Praça Lambari tinha um senhor pelado lá, e um monte de gente fazendo chacota daquele senhor. E ela disse que chegou lá e falou assim: o que você está fazendo aqui? O jeitão dela, né? E vocês estão aqui, vai embora todo mundo, e você veste a sua roupa. O que você está fazendo pelado aqui? E ele chorando demais, ele falou: você bebeu, né? Fazia quanto tempo que você não bebia? Ele falou: fazia muito tempo. Ele falou: pois aí, por que você bebeu? Ele falou assim, ele falou para ela: porque a única coisa que eu tinha, que era o meu ganha-pão, que eu afiava facas, eu afiava tesouras, era minha bicicletinha, e roubaram minha bicicleta hoje. Eu falei: por isso você está aí bêbado e servindo de chacota para todo mundo? Você vai embora agora dormir para sua casa, veste sua roupa, vai para casa, deita, de tarde, ou então eu vou devolver sua bicicleta. E disse que ele foi. E ela disse que foi embora para casa, naquela particularidade dela. Ela falou assim: ô Deus, você está entendendo o compromisso que eu fiz? Eu fiz um compromisso de devolver a bicicleta dele, e agora é com você, porque você sabe que eu não dou conta disso, e é com você. E diz ela que naquela correria tem um filho que precisa demais dela, um filho deficiente, e ela se envolveu com aquilo. Quando foi de tarde, bate na porta da casa dela um rapaz pedindo comida. Dona Maíra, tem comida aí? Ela falou assim: tem, vou arrumar uma comida para você. E disse que foi, colocou a comida num potinho. Quando ela sai de fora, escolheu e falou assim: de quem que é essa bicicleta? Aí disse que ele falou assim: é minha. Falei: quando você arrumou essa bicicleta? Falei: eu comprei. Eu falei assim: você não tem dinheiro para comprar essa bicicleta? Você roubou a bicicleta do rapaz. Você roubou a bicicleta do rapaz. Põe essa bicicleta para dentro, pega essa comida e vai embora. Diz que danou com o rapaz. Diz ela que olhou para cima e falou assim: ô Deus, eu tinha pedido o senhor para me ajudar a arrumar a bicicleta, mas pôr na porta da minha casa, aí já é demais. Era a bicicleta do rapaz. Então, essa história eu carrego comigo o quanto nos falta fé, o quanto nos falta esse entendimento com Jesus, dela dizer assim: ó, o senhor não está entendendo? Eu fiz o compromisso, mas é o senhor que vai cumprir, porque eu não tenho condição de cumprir.
E ela fala, ele colocou a bicicleta lá na porta da minha casa, não precisou de eu ir atrás. E no mesmo dia, a bicicleta estava lá. Por razões, quais razões? O quanto essa lição nos mexe, o quanto nós precisamos ter fé, o quanto nós precisamos conversar com Deus como algo e não aquela coisa que está lá longe, e sim muito perto de mim. Às vezes ele não vai colocar a bicicleta na minha porta no mesmo dia, ou às vezes essa bicicleta já até teve, porque muitas das coisas que nós estamos pedindo, nós já temos. Eu digo e repito isso, porque se hoje eu pedir, Deus, você me arruma uma comida, Ele não vai me arrumar, porque eu já tenho, graças a Deus. Eu tenho 2, 3 tipos de comida lá em casa. Se eu abrir minha geladeira agora, às vezes eu tenho até mais. Então muitas das vezes eu tenho que entender que o que eu estou pedindo e fazer uma análise. Será que eu não tenho já? Será que isso que eu estou pedindo para Ele eu não tenho? Mas essa conexão nós precisamos entender. E essa, gente, é uma das grandes causas das nossas angústias e que nós não estamos entendendo. Que nós precisamos tirar o pé e que nós precisamos ter uma conexão com algo maior que nos deu a vida. Está aí, está na minha, está na sua, está nas nossas mãos. E isso, gente, é prática, é colocar em prática. Olha o quanto estamos precisando dizer, Deus, ó, essa bicicleta agora eu fiz um compromisso, é com você. E Ele vai colocar, Ele vai me dar, da maneira dele, mas Ele vai me dar. Nenhuma oração, nenhum pedido ficará sem ser atendido. A lição está aí. Nós precisamos colocar em prática. Do final, é que nós precisamos, Zeni, pedir mais, com mais fé, sabendo que Ele vai atender a causa e procurá-lo mais. Quando eu estiver agoniado, quando eu estiver asfixiado e não achar ninguém, Ele está lá. Senta, conversa, pede, desabafa. Maior dos psicólogos que existe. Desabafa com Ele, que Ele vai te aliviar. E isso é certeza. Fiquemos todos nós com Deus, tá? Que a paz dele esteja conosco, que o amor de Jesus possa nos envolver cada dia mais, né? Nesse braços, né? Que beleza que você está achando bom, mas é porque tem um caboclo aqui, já danou comigo aqui, ó. Ele disse que já está no nosso horário, tá? Fica todo mundo com Deus, muita luz, muita paz para todos nós, né? E que nosso amado Mestre Jesus, ó, ele já fez, foi assim umas 3 vezes para mim. Muito obrigado, gente, de coração. Encerrando a nossa atividade com o passe. O passe é individual, os médiuns irão se dirigir aos que estão sentados, né? E aplicar o passe. E assim, conectados com o plano espiritual superior e com os médicos espirituais, nós confiamos que todos que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa, com o propósito dessa conexão com o plano maior, estarão recebendo os refúgios necessários ao refazimento das forças mentais, espirituais e físicas, de forma que cada um se sinta
que esta renovação irá permitir uma conexão maior, um intercâmbio maior, com esperança, com alegria, com paz e, antes de tudo, com gratidão. É o sentimento que abre as portas de tudo aquilo que faz parte das nossas necessidades. E assim, que o lar de cada um seja também envolvido nesta energia benfazeja. Seja feita uma fluidificação no ambiente doméstico, de forma que tudo aquilo que porventura esteja causando animosidade, desconforto, disputa, incompreensão nos lares, possam ser removidos e queimados com fogo purificador. E que purificados retornem em forma de estímulos. Que os nossos entes queridos que estão na dimensão espiritual, como todos aqueles que passaram por esta casa, como trabalhadores, frequentadores, igualmente estejam recebendo estas dádivas. E assim, que os hospitais da nossa cidade, aqueles que estão enfermos em seus lares, muitos desenganados da medicina terrena, possam também usufruir dessa benesse. Rogamos também que esta dádiva alcance os nossos irmãos recém-desencarnados. Se nós estivermos em condições favoráveis de colaborar com eles, com as nossas energias, com o fluido animalizado, para facilitar o intercâmbio com os espíritos encarregados de auxiliá-los, que seja feita a vontade do nosso Pai. E assim, nós queremos agradecer e rogar que este final de semana seja para todos nós repleto de oportunidades de aprender, de servir e de amar. E em nome de Deus, de Jesus, de Maria, que nós encerramos o nosso expediente, dando graças pelas graças recebidas e a nossa gratidão também ao nosso querido São Vicente, que tem nos amparado e acolhido. E que assim seja.